Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos à resolução da questão que diz o seguinte: imagine que você precisa estimar a massa de um elemento químico fictício no solo, que chamaremos de Vitória. Aí temos aqui como o símbolo químico do Vitória, VI. As informações que você possui são que a densidade do solo é de 2,61 gramas por centímetro cúbico e em 100 gramas de solo há 1,2 miligramas de Vitória. Supondo que você precise de 1,6 miligramas de Vitória em 100 gramas de solo para que as flores sejam produzidas como estabelecido por fabricantes de uma associação de produção de flores de corte, calcule. Bom, aqui uma coisa que a gente tem que perceber é que o exercício ele se divide em duas partes. Na primeira parte, antes desse ponto aqui, ele fala a densidade que o solo tem e qual que é a concentração de Vitória a cada 100 gramas do solo. O solo ele é uma mistura. Quando a gente fala em solo, a gente está falando de uma mistura de diversos minerais. Tá? Você não vai ter ali apenas um elemento químico, você tem diversos elementos. E nesses diversos elementos químicos, nós temos 1,2 miligramas de Vitória. Tá? Então, uma parte bem pequena até do solo é de Vitória. Só que tem toda uma outra parte aí que são de outras substâncias. Agora, a partir desse ponto, a gente vai falar o que a gente precisa, né? Ó, supondo que você precise de 1,6 miligramas de Vitória em 100 gramas de solo. Tá? Você não tem isso, você quer isso, você precisa disso. Então tem que saber separar o que você tem, que está antes desse ponto, com o que você quer. Aí vamos às perguntas. Primeira pergunta fala quanto de Vitória em quilos há em 1 metro cúbico deste solo? Bom, o que a gente sabe com relação ao solo é a densidade, né? A densidade do solo ela é igual a 2,61 gramas por centímetro cúbico. Aqui a gente tem a unidade de volume como sendo centímetro cúbico, mas o exercício ele pede para a gente uma massa em quilos, tá? Para cada 1 metro cúbico deste solo. O que a gente vai fazer? O que é 1 metro cúbico? Eu vou converter 1 metro cúbico, esse volume, para um volume de centímetros cúbicos. Para fazer isso, é só você multiplicar 1 metro cúbico por 10 elevado a 6, ou seja, 1 milhão. Você vai multiplicar isso aqui por 10 elevado a 6. 1 vezes 10 elevado a 6 vai dar 1 vezes 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Aqui a gente fez a conversão desse volume que estava em metros cúbicos para um volume em centímetros cúbicos. Professor, mas por que multiplicar por 1 milhão? Porque ele é 1 milhão de vezes, o metro cúbico é 1 milhão de vezes maior que o centímetro cúbico, beleza? Só isso. Então, tem até em algumas aulas aqui no canal que eu coloco tipo uma tabelinha assim, ó. Metro cúbico, aí embaixo do metro cúbico, deixa eu fazer a tabelinha aqui. Embaixo do metro cúbico a gente coloca decímetro cúbico ou litro, né, que são equivalentes. Decímetro cúbico que é igual a litro. E embaixo a gente coloca centímetro cúbico que é igual a ml. Se eu for converter de metro cúbico para litro, 1 metro cúbico são 1000 litros. Você multiplica por 1000. 1000 aqui. Se eu for passar de litro para ml, eu multiplico por 1000. O que a gente está fazendo aqui é passando direto de metro cúbico lá para ml. Então a gente vai multiplicar por 1000 duas vezes. Mas não é multiplicar por 1000 duas vezes, tipo 2 vezes 1000 que é 2000. É multiplicar por 1000 e multiplicar por 1000 de novo. 1000 vezes 1000 é quanto? É 1 milhão. Que seria o número 1 com 6 zeros depois dele. Ou apenas 10 elevado a 6, tá? Que é o 1 milhão aí expresso em notação científica. Beleza?
Então, o valor que a gente tem do volume em centímetros cúbicos é de 1 vezes 10 a 6. E por que eu fiz essa conversão? Porque aqui, ó, eu vou trabalhar com a fórmula da densidade, que é massa sobre volume. Como eu quero calcular a massa que eu tenho aqui do solo, eu vou calcular a massa do solo, eu vou jogar o volume para o outro lado da equação. Eu sei que aqui você pode estar se perguntando, pô, professor, mas engraçado, a questão não está nem pedindo massa de solo. Ela pede a massa que a gente tem em quilos de Vitória, né, nesse 1 metro cúbico. Só que para a gente chegar nessa massa de Vitória, eu vou relacionar com a massa de Vitória que eu tenho para cada 100 gramas do solo. Então, por isso eu estou tentando calcular aqui a massa do solo, para depois relacionar a massa de solo de 100 gramas, que está para 1,2 miligramas de Vitória, e aí eu acabo descobrindo quanto de Vitória que eu tenho. Não é difícil, é bem interpretativa essa questão, vocês vão perceber, ó. Então eu vou jogar o volume para o outro lado da equação, que é esse volume que eu tenho em 1 metro cúbico, para descobrir a massa. E aí a gente vai ter o seguinte, eu vou deixar isolado a massa desse lado assim, ó. A massa do solo vai ser igual a densidade do solo vezes o volume que a gente tem. Aí a gente vai fazer a massa sendo igual. Qual que é a densidade? A densidade é de 2,61 gramas por centímetro cúbico. E aqui a gente tem o volume de 1 vezes 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico vai cortar com centímetro cúbico nessa multiplicação. E aí vai ficar só a unidade de grama. A massa vai ser igual a 2,61 vezes 10 elevado a 6 gramas de solo. Só que a gente vai calcular em quilogramas qual que é a massa que eu tenho do solo. Eu vou dividir isso aqui por 1000. Tá? Dividindo por 1000, você vai ter 2,61 vezes 10 elevado a 3. Aqui era 6, né? Cai 3 unidades, porque o 1000 tem 3 zeros. Tá? Então, você vai ficar com esse valor de 2,61 vezes 10 elevado a 3 quilogramas. Se você quiser escrever esse valor não em notação científica, ficaria assim, ó, 2610. Só jogar a vírgula aqui, ó, 3 casas para a direita. 2.610 quilogramas de solo. Então, isso aqui é a massa de solo que a gente tem em 1 metro cúbico de solo. Tá? Agora, a gente sabe que a cada 100 gramas de solo, a gente tem uma quantidade de 1,2 miligramas de Vitória, que é o elemento químico que a gente quer descobrir a massa. Como eu quero descobrir a massa de Vitória em quilogramas, e o solo eu tenho aqui em quilogramas, eu vou converter os dois para quilogramas. Ó. O solo é só a gente dividir 100 por 1000, que a gente converte de gramas para quilogramas, né? 100 dividido por 1000 vai ser igual a 0,1. Então, vai dar 0,1 quilogramas de solo. Eu vou ter quantos quilogramas de Vitória? Você vai pegar o Vitória aqui e vai dividir miligramas. Tem que passar para grama, de grama para quilograma, né? Então, eu vou ter que dividir por 10 elevado a 6, por 1 milhão. Tá? Aqui é uma outra tabelinha, só que essa daqui é da unidade de massa, que é a seguinte, ó. Aqui a gente vai ter o quilograma, o grama e o miligrama. De cima para baixo é igual à tabelinha de volume que a gente fez lá em cima. A gente vai multiplicando por 1000. Só que de baixo para cima a gente vai dividindo por 10 a 3. A gente vai dividindo por 1000, ó. Divide por 1000 de novo. Só que aqui eu quero passar de miligrama direto para quilograma. Então eu estou dividindo por 10 a 6. Justamente o que eu fiz aqui para converter de miligrama, ó, para 1,2 vezes 10 elevado a menos 6 quilogramas de Vitória. Tá? Então, isso aqui foi só uma conversão de unidade de medida que a gente está trabalhando aqui. Professor, mas para que tanto rodeio? É o seguinte, ó, porque o solo eu já tenho a massa em quilogramas, certo? E a massa da Vitória, do elemento Vitória, ela tem que estar em quilogramas porque a questão pediu isso da gente. A questão falou aqui em cima, ó,
quanto de Vitória em quilogramas há em um metro cúbico deste solo. Então, a gente volta aqui. Aí, uma coisa, pessoal. Esses exercícios, aqui é a mesma questão, tá? Só copiei aqui embaixo porque a gente vai ter a B, vai ficar muito longe, a 2, a 3 para resolver. Vai ficar meio longe de ficar voltando lá toda hora. Esse exercício aqui, agora eu pensei um outro jeito, dá para fazer até mais rápido, mas para o vídeo não ficar imenso, eu não vou fazer de várias formas diferentes, tá? Então, eu vou fazer desse jeito aqui, só que tem outras formas de fazer que não seria tão enrolado assim não, mas tá bom, tá dando para entender, isso aqui é o passo a passo, né? Então tá tranquilo, ó. A gente sabe que em 0,1 kg de solo, a gente tem 1,2 vezes 10 a menos 6 kg de Vitória. Essa relação que eu fiz aqui é a mesma que está aqui, só que convertendo as unidades de medida para quilograma nos dois. Eu tenho 2.610 quilogramas de solo, é isso que a gente calculou em um metro cúbico. Então, quantos quilogramas a gente vai ter de Vitória nessa massa de solo, né? Bom, para descobrir isso, a gente vai fazer uma multiplicação cruzada, que é uma regra de 3. Para ir mais rápido, vou fazer aqui na calculadora, tá? Ó, primeiro você vai fazer x vezes 0,1, vai dar 0,1 vezes x, que vai ser igual a 2.610 vezes 1,2 vezes 10 a menos 6. O valor disso aí vai dar para a gente 3,132 vezes 10 a menos 3. Você poderia também ter dado 3.132, né? Vezes 10 a menos 6. Mas aí aqui no caso, a gente já jogou a vírgula aqui em umas casinhas. Eu vou dividir os dois lados por 0,1 e aí vai acontecer o seguinte. Quando eu dividir por 0,1 desse lado, você vai cortar 0,1 com 0,1, só vai ficar x. Do outro lado, a gente vai dividir por 0,1. O resultado que a gente vai ter vai ser de 0,0, ó, o espaço deu certinho, 31,32, o quê? Quilogramas de Vitória. Então, essa é a massa em quilogramas de Vitória que a gente tem, beleza? Agora, a gente vai dar uma olhadinha na letra B. Na letra B, número 2, né? Ó, número 2 diz assim, qual é a massa de solo qual massa de solo precisa ser adicionada a 1 metro cúbico de solo para que a concentração seja a recomendada pelos fabricantes de flores? Aqui, ó, é 1,6 miligramas de Vitória em 100 gramas de solo, tá? Aqui, isso que era recomendado aqui, ó. Está aqui em cima, ó, 1,6 miligramas de Vitória em 100 gramas de solo. Aqui tem um problema nessa pergunta. Eu vou fazer uma correção dela, depois eu vou dar uma olhada, tá? Mas essa pergunta aqui tá errada. Vou falar qual que é o problema dela. Ó, qual a massa de solo precisa ser adicionada a 1 metro cúbico de solo? Primeiro, em 1 metro cúbico de solo, eu já sei a massa. São 2.610 quilogramas de solo, tá? Essa daqui é a massa que eu tenho em 1 metro cúbico. Só vou confirmar ela aqui em cima. Ó. 2.610 kg de solo. Essa massa foi calculada em 1 metro cúbico. Tá? E assim, não adianta você adicionar massa de solo se a concentração de Vitória que você tem a cada 100 gramas de solo, se ela se manter errada. Ó, se eu continuar com essa concentração de 1,2 miligramas de Vitória para cada 100 gramas de solo, você nunca, não tem, se eu duplicar, triplicar a quantidade de solo, não vai chegar nessa concentração, porque o solo ele é uma mistura que está com a concentração errada. O que você precisa fazer aqui não é adicionar solo, é adicionar o elemento químico Vitória a 1 metro cúbico de solo para aumentar a concentração de Vitória, sair de 1,2 e chegar em 1,6. Tá? Então, essa letra B aqui tá errada, tá? Foi mal escrita. Não é qual a massa de solo precisa ser adicionada a 1 metro cúbico de solo. Tá? Ó, ele repete o solo, tá errado. Seria o seguinte, vou arrumar ela aqui. 2. Qual a massa do elemento químico Vitória, né? Vou colocar aqui de VI, de Vitória, que precisa ser adicionada,
ser adicionada a 1 metro cúbico do solo, a 1 metro cúbico do solo, para que a concentração seja recomendada pelos fabricantes. Aí o resto é igual, tá? Então o resto eu só vou colocar assim, é igualzinho. Então é o seguinte, ó, prestem bem atenção. Qual que é a recomendação? Não é 1,6 miligramas de Vitória por 100 gramas de solo? Eu corrigi aqui, ó, porque aqui em cima estava 1,6, tá? 1,6 aqui. Então a gente vai partir deste princípio, que a gente sabe essa concentração aí. A gente vai falar o seguinte: a cada 100 gramas de solo, a gente tem uma concentração que é de 1,6, vezes 10. Na verdade, aqui não tem vezes 10 não. Isso aqui eu estou colocando que eu ia converter. Eu acho que eu vou converter, na verdade, ó, mas eu vou copiar igual. Ó, a cada 100 gramas de solo, a gente tem 1,6 miligramas de Vitória, não é? De VI. Só que aqui a gente vai querer saber naqueles 1 metro cúbico de solo, que vai estar em quilograma. Então aqui eu já vou converter todo mundo para quilograma também. A gente vai falar assim, ó, que a gente tem aqui dividido por 1000, eu converto grama para quilograma, eu sei que 0,1 quilograma de solo. Eu tenho, ó, como que eu converti miligramas para quilograma? De novo, vou dividir por, não por 1000, por 1 milhão, que é 10 elevado a 6. Se você quisesse colocar os zeros, são 6 zeros, tá? 10 elevado a 6 de Vitória. Então, a gente vai ter 1,6 vezes 10 elevado a menos 6 quilogramas de Vitória. E aí você vem aqui, fala o seguinte: em 1 metro cúbico, você já sabe quanto que você tem, ó, que é isso aqui, ó. Essa quantidade de solo é a quantidade de solo que eu tenho em 1 metro cúbico. Agora, a de Vitória que eu vou ter em 1 metro cúbico, eu preciso ter em 1 metro cúbico, o que eu quero saber? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou falar que eu tenho 2.610 quilogramas de solo em quantos quilogramas de Vitória que eu vou ter, né? Em 0,1 kg de solo, eu tenho 1,6 vezes 10 a menos 6 kg de Vitória. Mas eu tenho 2.610 kg de solo em 1 metro cúbico de solo, tá? Então, qual que vai ser a quantidade de Vitória que eu vou ter nessa quantidade de solo, que é a quantidade de solo que eu tenho em 1 metro cúbico de solo, que é o que a questão quer saber. Bom, aí só com regrinha de 3 aqui, né? Só não, né? Dá para fazer por fórmula também, mas tudo aqui eu optei pela regra de 3. A gente tem x vezes 0,1, que é igual a 2.610, multiplicado por 1,6 vezes 10 elevado a menos 6. Bom, depois você vai passar o 0,1 dividindo aqui, tá? E aí você vai ter o seguinte: eu vou fazer aqui esse cálculo também na calculadora, a gente não vai demorar aqui não, essas contas já são meio enroladas, tá? É só multiplicando 2.610 por 1,6 vezes 10 elevado a menos 6, você vai chegar nesse valor aqui, ó, de 4,176 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 0,10, que vai dar 0,04, alguma coisinha, né? Vamos dividir aqui, ó, 0,04 e alguma coisinha que é 176. Então, aqui a gente vai ter x é igual a 0,04176. O quê? Isso aqui é a massa que a gente estava procurando, ou x quilogramas de Vitória. Então, é isso em quilogramas de Vitória que a gente precisa ter. Mas, vamos voltar aqui na questão, por causa do seguinte, ó. Olha o que ele fala. Qual massa de... Tá errado. Vitória, né? Precisa ser adicionada. Por que ele fala adicionada a 1 metro cúbico do solo? Porque a gente já tem uma quantidade de Vitória em 1 metro cúbico de solo. A concentração que a gente tinha não era de zero. Eu não vou precisar adicionar 0,04176 kg de Vitória. Não, eu preciso ter essa quantidade.
Mas eu não vou adicionar essa quantidade porque eu não estou partindo de zero. Eu estou partindo dessa quantidade que eu tinha aqui, ó, de 0,03132 kg de Vitória. Essa quantidade eu já tenho para a concentração ser de 1,2 mg de Vitória para cada 100 gramas, certo? Como eu quero aumentar a concentração para 1,6, eu preciso ver qual que é a diferença de massa de Vitória que eu preciso adicionar. E a questão, ó, ela é bem capciosa. Além de errar, né, que aí dificulta a gente, ela vem e fala assim, que precisa ser adicionada, ou seja, ela quer saber a diferença. Então, você tem que estar bem esperto aí na interpretação. Não é um exercício simples, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nessa diferença fazendo a subtração, tá? Eu preciso dessa massa aí, né, de 0,04176. Então, vou colocar assim, ó, preciso, a gente precisa disso aqui, e eu tenho quanto? Aí vou colocar aqui o quanto eu tenho. E o que eu estou fazendo aqui, ó? Preciso e tenho, como assim, professor? Lembra que eu separei a questão em duas partes, ó? Antes desse ponto é o que eu tenho. Era essa concentração que eu tinha. Eu preciso dessa aqui de baixo. Por isso eu falei que eu preciso disso aqui. Mas eu tenho quanto de Vitória? A gente tem 0,03132, né? Quilogramas de Vitória. Vamos dar uma olhadinha ali em cima que eu não lembro. Acho que o valor é esse mesmo. Aí, 0,03132 kg de Vitória. Isso aqui a gente tem, tá? Na concentração lá de 1,2 miligramas para cada 100 gramas do solo. Então, qual é a diferença? Né? Então, a gente vai ver aqui que eu preciso adicionar de Vitória a 1 metro de cúbico, né, do solo. Então, quanto que eu preciso adicionar aqui, ó? Isso aqui é o que eu preciso para ter a concentração certa. E quanto que eu vou adicionar, ó? Eu vou adicionar essa diferença aqui, adicionar, tá? Vamos fazer a subtração só. A gente tem aqui 6 menos 2 é 4, 7 menos 3 é 4, 4 menos 1 é 3, aí aqui eu viajei. 1 menos 1 é 0, aqui 4 menos 3 é 1, 0 menos 0 é 0, 0 menos 0 é 0, vírgula embaixo de vírgula, né? Então deu 0,01044 quilogramas de Vitória. Então, aqui a gente encontrou em quilogramas de Vitória a massa que a gente precisa adicionar. Essa é a nossa resposta, tá? Para ficar um pouquinho mais bonito, vou colocar aqui embaixo 0,01044 quilogramas de Vitória. Beleza. Tem a letra C também. Essa daqui é a massa que precisa ser adicionada. Vamos dar uma olhadinha no que fala a letra C de casa. Não é C, eu também, né? Estou achando que aqui é A, B e C. Aqui é 1, 2 e 3. Tá? Se eu fiquei chamando de A, B e C, por causa de... eu penso assim, tá? Então é 1, 2, é a questão 3. Vamos lá. A 3 diz, supondo que a aplicação de Vitória seja em uma solução aquosa. Como assim? Ele não vai pegar esse elemento químico sólido, ele vai pegar ele diluído em água, uma mistura também. Você precisa dissolver a massa em água. Calcule o volume de água necessário, então a gente quer volume de água, volume de H2O, que vai ser necessário, imaginando que a concentração da saturação de Vitória em água seja de 20 mg por litro, ou seja, a gente contém nessa solução 20 mg de Vitória para cada 1 litro de água, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui. E eu preciso adicionar essa massa aqui, ó. Eu sei que 20 mg de Vitória estão para 1 litro de água, de H2O. Aqui a gente tem volume e aqui a gente tem a massa. A massa do nosso soluto, né, pelo volume do nosso solvente ali. Bom, eu não sei em miligramas quanto eu tenho de Vitória. Eu sei aqui em quilogramas. Aí a gente vai converter
essa massa que a gente tem aqui, ó, para miligramas, para poder fazer esse cálculo, tá? É só a gente multiplicar esse valor por 1.000.000, por 10 elevado a 6, tá? Por 10 a 6. A 10 a 6, né, como tem 6 zeros aqui, é só você andar com a vírgula aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, é só mais uma depois do 4, então vai adicionar um zero aqui, tá? Vai dar 10, 4, 4, 0, ou seja, deu 10.440 miligramas. Fizemos a conversão aqui, tá? Esse valor em miligramas de vitória que a gente tem que adicionar. Lembre-se, conversão de unidade de medida, eles são equivalentes. Esse valor aqui, ele equivale a esse valor aqui. Então, eu tenho 10.440 miligramas de vitória. Em quantos litros de água que eu vou adicionar essa massa de vitória? Bom, regrinha de 3 para a gente descobrir. X vezes 20 é igual a 20x. Esse valor aqui, né, 10.440 vezes 1, vai dar 10.440. O 20 está multiplicando, passa dividindo, aí a gente vai ter que x é igual a 10.440 dividido por 20. 0 corta com 0, aqui é só dividir por 2, né? A metade disso aí vai dar 522, né? 522. Então, x é igual a 522 litros de água. Esse daqui é o volume de água que eu preciso adicionar, olha só, porque eu sei que a concentração de vitória, a quantidade de vitória que vai estar dentro da água é aquela quantidade que eu preciso adicionar, tá? Então, essa daqui, eu tenho lá o meu solo. Vamos só explicar o que a gente fez aqui. Eu tenho um solo, é difícil desenhar um solo, né? Então, vamos fingir, isso aqui é o meu solo, tá? Aí ele tem uma concentração. A concentração é de 1,2 miligramas para cada 100 gramas de solo. Esse 1,2 miligramas é de vitória. Só que eu queria que aqui eu tivesse 1,6 miligramas de vitória para cada 100 gramas de solo. O que eu preciso adicionar? Obviamente, uma massa em miligramas de vitória. Mas essa massa ela não é adicionada sólido. Eu preciso adicionar com líquido. E aí a gente descobriu que é esse volume de água que é o volume que adiciona a diferença de massa para a concentração. Sair dessa para chegar nessa. Tá? Bem interessante a questão. Embora eu acredite, né, que ela tem alguns errinhos ali, mas é uma questão assim, bem trabalhosa, né? E aí você tem que fazer por vários métodos, pensar muito bem nela. Não é uma questão trivial, não. Beleza? Bom, é isso. Terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido passo a passo a resolução dessa questão. E se você também tiver dúvidas, né, em alguma lista de exercício, dúvidas e precisar de aulas particulares de química, né, ou apenas ajuda também aí para resolução de algumas questões que você tem, você pode entrar em contato aqui comigo pelo WhatsApp do canal do Estuda Mais, tá? E aí o contato do WhatsApp está na descrição desse vídeo, não só desse, mas de vários vídeos aqui do canal, tá bom? Eu vou terminando por aqui essa aula, espero que vocês tenham curtido e gostado da resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula, um forte abraço e tchau, tchau!